Boa noite, meu nome é Roberto. Estou aqui a convite da Casa Espírita Luz e Caridade Allan Kardec para falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, capítulo Estranha Moral. E o trecho que nos foi oferecido foi: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Como o capítulo aqui ele já é bem sugestivo para a gente, né? Estranha moral. Quer dizer, se é estranho porque não é muito normal, né? Estranha moral já foge um pouco da normalidade. E por se tratar ainda de um ensinamento do Cristo, a gente tem que analisar, né? A gente tem que ver qual a maneira mais correta de interpretação. Vamos então aqui começar por Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60, que é o item 7 aqui do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro, quer dizer, Jesus disse: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Essas frases estão lá em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então vamos ver aqui o que a doutrina espírita tem a nos esclarecer sobre este trecho. Aí vamos agora ver o item 8. Que podem significar estas palavras: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo. Olha aí, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Quer dizer, só o conhecimento mais completo da vida espiritual, para a gente entender o que ele disse lá no início: deixar os mortos, cuidado de enterrar seus mortos. E esse que queria segui-lo, ele já podia se iniciar nesse processo. Por isso que Jesus falou para ele. Porque será que Jesus ia censurar aquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar o pai? Será que Jesus ia condenar ele a isso, a fazer? Não vai sepultar teu pai. Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus aproveitava todas as circunstâncias, todos os momentos para deixar um ensinamento. Quando ele nos falava por parábola, né, falava por esses sentidos também figurado, ele usava muito também os contextos, né, da época, né, lá do vinho, da vinha, da produção de uva, daqueles templos religiosos, né? Usava também muito a parte dos pescadores, dos peixes. Então Jesus, nesse momento, ele aproveitou essa circunstância para falar isso. Ele não censurou aquele rapaz de ir lá fazer o enterro. Até porque essa leitura ela carece de uma interpretação mais profunda, como está dizendo aqui o texto. Porque Jesus iria falar, claro, ele disse, né? Mas Jesus iria mandar um morto enterrar outro morto, deixar os mortos enterrar seus mortos. Como poderia um morto, né? Um ser lá, um cadáver,
que já não tinha mais vida orgânica, né? Já tinha toda, já não tinha, já era a falência, já tinha falência dos órgãos, não tinha mais vida. Como é que ele poderia mandar um morto enterrar outro morto? Quer dizer, então já carecia de uma interpretação. E o Espiritismo ele vem trazer essa interpretação bem clara para a gente. Quer dizer, o que deveria ser esse morto? Deixar os mortos, né? O cuidado de enterrar seus mortos. Então, realmente existia morto. O que seria esse morto? Seria um morto, né? O corpo do corpo morto? Então, vamos nos aprofundar mais aí nessa parte, que já tem bastante material para a gente falar, né? Primeiro, eu queria dizer que no livro Plenitude, né, de Joana de Ângeles, ela vem retratando também sobre essa parte, né? Divaldo comenta muito também em suas palestras, que esse jovem falou assim: Senhor, eu gostaria de segui-lo, né? O jovem já tinha um entendimento mais ou menos acerca da vida espiritual, ele era tipo um iniciante ainda, mas ele diz: mas tem um pequeno problema, meu pai morreu e eu devo sepultá-lo, para depois acompanhar-te. Quer dizer, falou isso para Jesus. Aí a gente fala aqui, aí Jesus retrucou, né? Lembra ali em Lucas, quando a gente falou? Mas Jesus, ele tinha essa capacidade, né, de entrar, como assim, ele conseguia ler a nossa mente, né? Ele conseguia captar o que a gente já estava pensando. Tanto é que uma pequena parte, vamos lembrar lá de Zaqueu. Zaqueu subiu lá na árvore e tal, Jesus nem conhecia assim, né, Zaqueu? Quando subiu, ele fala: Zaqueu, desce daí. Aí ele sabia o nome do Zaqueu. Quer dizer, então Jesus ele já tinha essa visão, ele tinha essa capacidade. Então Jesus ele já sabia do interesse daquele jovem, qual era o pensamento dele. Então vamos ver qual era esse pensamento. Aí Jesus respondeu, né? Mesmo assim Jesus falou: quando ele falou, tem que enterrar meu pai, mas aí Jesus já sabendo da intenção dele, falou: não, deixar os mortos, cuidar de enterrar seus mortos, né? Aí fala aqui, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Se mandar anunciar o reino de Deus é porque já tinha alguma, né, uma iniciação já ali espiritual já, né? Então nesse livro aí, Plenitude, já dizia que a proposta desse jovem não era pelo amor que ele sentia pelo pai. Ele deveria, claro, ter um amor, mas era pela a cultura lá do Oriente, né? Era que os mortos deveriam ser muito planteados, né? Deveria ter aquele sentimento, os seus parentes deveriam mostrar aqueles sentimentos, ainda mais porque tinha uma herança, existia herança nesse caso, e ele parecia que era filho único. Então, quer dizer, se ele mostrasse muito esse interesse, aquela amizade ali, aquele sentimento pelo pai, ele poderia até perder, vamos supor, hoje para o Estado, né, pro governo, essa herança. Então, quer dizer, ele queria ali garantir a parte material dele e depois seguir para espiritual. Tanto é que ele fala que naquele momento ele... Não, depois eu vou, primeiro eu quero cuidar. Ele não queria só cuidar do sepultamento, ele queria cuidar também dos outros interesses materiais. Então, eu também, fazendo um paralelo, eu acho muito interessante também, que lá em Mateus 9, né, quando Jesus convida Mateus, convida próprio, acho que é o Mateus mesmo, para segui-lo. Ele vê é Mateus mesmo, Mateus na alfândega cobrando, né, os impostos e tal. Jesus só olha assim para ele olha para Jesus. Aí Jesus, segue-me, né, igual aqui, está convidando, né? Mateus larga tudo de uma vez e segue Jesus. Quer dizer, mas ali ele já estava preparado. Ali, antes ele estava morto e vem para a vida. Esse parecia que estava na vida e queria, né, não entrar para a morte, mas queria passar para outra. Igual o Zaqueu também. Zaqueu é como se ele tivesse morto, né, naquela situação de fiscal de tributos, ele acabava se enriquecendo mesmo.
E tem uma hora que ele fala, não, Senhor, eu vou pagar 4 vezes mais. Quer dizer, então ele começa também a voltar para a vida. Então esse morto, a gente já está começando já a dar uma interpretação para esse morto, né? O que seria ser morto? Paulo, ele fala muito disso, né? Em algumas cartas que ele escreveu, que a gente vivia como sonâmbulos. A gente vivia dormindo. Como é que a gente pode viver dormindo? Né? Viver dormindo, tipo assim, tudo bem, a gente dorme no nosso horário da noite, né? A gente tira os horários para dormir. Mas como é que a gente vai viver como sonâmbulo? Que ele fala lá, né? Tem uma parte que ele fala, desperta tu que dormes. Quer dizer, mas dormindo andando. Quer dizer, desperta tu que dormes, quer dizer, a gente dorme no egoísmo. A gente tem pressa de não chegar a lugar nenhum. Às vezes a gente, não, tem que ir, mas para quê? Para ficar em casa às vezes, vendo algum programa, às vezes a gente deixa de fazer uma atividade, né, de estudar um ensinamento mesmo comum da escola ou religioso, e às vezes a gente deixa de visitar alguém, um convite até social, né? Não, daqui a pouco a gente está escapulindo, para quê? Para nada. Então parece que a gente fica ali, ó, vivendo como sonâmbulo, como morto. Aí ele fala também, em algumas cartas, ele fala, levanta dentre os mortos. Quer dizer, a gente está vivendo como se estivesse morto para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, através do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então essa seria a parte do morto. Não é morto físico, deixar o morto enterrar seu morto. Não é que o morto vai sair, vai se levantar, não, a múmia, e vai enterrar um outro morto. Não, é que ele está preocupado com outras coisas que não são as coisas espirituais, as verdadeiras coisas, né? A verdadeira vida, né? Que é a vida em Cristo. Então Jesus fala isso, deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Porque vamos imaginar aqui, como é que Jesus iria censurar esse rapaz, né, que teve uma piedade filial para com seu pai? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente fosse um dono de uma empresa. Aí um funcionário nosso viesse, recebeu a notícia que o pai morreu, né, e viesse nos comunicar: Senhor, meu pai morreu, o senhor poderia me liberar para eu fazer o seu sepultamento? Nós que somos imperfeitos, né, muito imperfeitos ainda, claro, a maioria ia liberar de imediato. Não, vai fazer o sepultamento do seu pai. Então, quer dizer, isso é uma confissão, uma coisa de amor filial dessa pessoa para com o pai. É uma honra, um sentimento. Mas ali é como nós já falamos, Jesus tinha o entendimento, né, tinha a capacidade de ver qual era a intenção, e ali ele já aproveitou aquele momento para lançar um ensinamento. Então esse contexto estranho a moral, porque é estranho, né? Jesus, né, que viveu, né, nos trouxe todo o seu ensinamento, né, de amor e bondade, né, de caridade, no seu sentido real mesmo, daquela carta lá de Paulo, né, aos Coríntios, né, não sei se é a primeira ou segunda carta de Paulo, que ele fala do amor. Quer dizer, a gente pode fazer tudo, mas se não tiver amor, de nada vai valer. Né? A gente pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, a gente pode falar vários idiomas, se a gente não tiver amor, nada seremos. Quer dizer, a gente pode estar perto de Jesus, caminhando ali ao lado, perto de um líder religioso muito bom, mas se a gente não estiver fazendo aquilo também com amor, não vai valer de nada. É a intenção. Então, de repente, eu vou enterrar meu pai, né, vou fazer um sepultamento, mas qual é a minha intenção? É na herança ou é de amor filial mesmo? Então, se for por coisas materiais, e a gente sabe que a verdadeira vida é espiritual. Então, quando Jesus fala isso também, ele sabe que aquele rapaz ele já tinha esse contexto de entender que a verdadeira vida é do espírito. E o que tinha morrido era o corpo. Mas é claro, a gente vai, né, tem que fazer as honrarias e tudo, né, o respeito pelo corpo. Mas Jesus aproveitando para fazer esse ensinamento. Então, quer dizer, essa estranha moral já está nos tornando agora uma coisa não muito estranha, né? Já dá para a gente... E tudo
né, eu costumo dizer, né, sempre que a gente ajuda na evangelização, eu costumo dizer nas crianças que tudo que a gente vê que for meio contrário, né, ao que o Cristo exemplificou, né, porque às vezes vem essa extrema moral, não vim trazer a paz, mas a espada, né, que Jesus falou. Mas a gente tem que ver o contexto. Não, Jesus era ruim, Jesus derrubou a barraca, Jesus chutou. Ó, vamos ver direitinho. Jesus, maior exemplo de humildade, né, e de amor aqui na terra. Né, o nosso maior mestre aqui, de amor e caridade, de amor ao próximo, né, que vem sempre pregando amor ao próximo. Essas são as estranhas, né, são estranha moral. Então a gente tem que analisar e ver qual tipo de interpretação que a gente deve fazer. Falar, não, isso aqui não é de Jesus. Ou então vou interpretar aqui. Alguma tradução está errada, ou o sentido aqui é outro. Não vai sepultar teu pai, não, deixar, mais um morto vai sepultar outro morto. Só por aí a gente já vê que é o contrário, que não tem cabimento. Então a gente tem que ver o fundo moral da história, né? Então vamos continuar aqui na leitura, vamos continuar aqui no item 8. Aí vem dizendo aqui no Evangelho ainda: a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da outra. Quer dizer, essa atividade, esse nosso corpo, é uma espécie de morte comparada à da vida espiritual. Que depois da nossa criação, a gente vive para a eternidade, né? Eterno é só Deus, mas a gente vive para a eternidade, para o infinito. Né? A gente vai viver para sempre agora, nós somos imortais. Então, o que acontece? Quando se fala dessa parte, né, dessa morte, Jesus quer dizer também o seguinte, para deixar, se eu estou olhando a colinha aqui, né, por isso que às vezes eu não estou olhando muito para a câmera, deixar essas coisas terrenas são muito bonitas, mas são coisas mortas. Quer dizer, podemos usar, devemos usar as coisas materiais, devemos dispor das coisas materiais, mas não nos amarrar a essas coisas, porque elas são passageiras, como disse aqui a leitura, e a vida espiritual é para sempre. Então Jesus, quando estava dando esse ensinamento, ele estava falando que a vida do espírito do pai dele, né, ia transcender aquela morte do corpo, né? O corpo ele é passageiro, mas o espírito é para sempre. Então, quer dizer, aqui vem um sentido também de espiritualidade. Vamos ver então. A espiritualidade, o espiritualista, ele acredita que existe algo além dessa vida. Quer dizer, que alguma coisa vai sobreviver além da matéria. Uns chamam de alma, outros chamam de espírito, outros chamam de corpo astral, né, de luz, seja o que for, mas acredita que existe um ser além da matéria. Esses são os considerados espiritualistas. O espírita é espiritualista, o católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, e várias outras religiões são espiritualistas. Só que cada um entende de uma forma de como esse espírito, ou essa luz, ou esse corpo astral, vai sobreviver depois dessa vida aqui na matéria. Aí já é um outro estudo para outros momentos, né? Então, quer dizer, Jesus já tinha iniciado aquele povo ali, ele sempre, né, passando esses ensinamentos, essa parte espiritualista, quer dizer, que o espírito sobrevivia àquilo tudo ali. Então, que aquilo ali passou, aquele corpo ficou ali, o corpo realmente estava morto, mas o ser que habita aquele corpo, que comanda, o espírito, né, estava vivo ainda, né, que senão ele não ia pregar o reino dos céus. Bem-aventurados, aquelas bem-aventuranças que herdarão o reino do céu, bem-aventurados porque, né, herdarão a terra. Quer dizer, aquela bem-aventurança sempre para uma vida futura. Se essa vida futura poderia ser só para o espírito, porque o corpo já estava, né, nosso corpo ele padece. Aí ele, né, como diz na Gênese lá do Antigo Testamento, lá, né, que
do pó, ele veio do pó e volta ao pó, né? E o espírito continua. Então vamos continuar aqui com a leitura. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, da qual se sente ele feliz em libertar-se. Quer dizer, Jesus ainda fala para aquele, né? O espírito do teu pai se libertou. Ele está feliz porque ele deixou a matéria que o prende aqui a essa gleba terrena. Né? Aqui, querendo ou não, é de mais trabalho, é mais sofrimento, mas é aqui que a gente evolui, né? Que se depura. Mas quer dizer, o pai dele já tinha cumprido a parte dele aqui. Então tudo aquilo para um bom entendedor, né? Como a gente diz aqui no dito popular, para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Isso aí. Então quer dizer, ele já vai iniciando aquilo ali nas pessoas. Então vamos continuar aqui a leitura. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que vota os objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas lhe são afeituadas, guardam como relíquia. Quer dizer, é melhor a nossa lembrança do espírito da pessoa do que as coisas que ele usou. Ah, uma camisa, vou guardar, que eu lembro de fulano, aqui esse anel, não, tem uma relíquia, isso aqui não mexe não, que era não sei o que. Quer dizer, aquilo ali pouco importa, não importa em nada. Aí que vai falar, isso é morto. Deixa o morto cuidar dessa coisa morta, quer dizer, deixa os que não querem partir para a vida espiritual, que não querem esse ensinamento, cuidar dessas coisas. Deixa esses materialistas que são apegados a isso, cuidar disso. Você vai e prega o reino dos céus, quer dizer, vamos pregar o ensinamento do mestre, vamos fazer a caridade. Pega esse material, faz uma doação. Vê quem precisa. Ah, meu pai gostava de tratar das crianças, não sei o quê. Pega aquilo, não é pegar aquele material, não. Então, em honra ao meu pai, também vou ajudar crianças, vou evangelizar. Ah, meu pai gostava de ajudar na rua, de conversar com as pessoas, né, que a gente tem um certo preconceito às vezes, né, de chegar próximo, mas de mendigos e tal. Não, meu pai gostava disso, então continua fazendo aquilo ali. Né? Coisas boas, coisas que Jesus nos ensinou. Vamos praticar a caridade, vamos praticar o amor. Nós estamos aqui encarnados para aprender a amar um ao outro. Então Jesus sempre passava o ensinamento. Vamos continuar então aqui para a gente acabar a leitura. Ele é análogo àquele que vota. Que tocou lhe pertenceram. Era isso o que aqueles homens não podiam por si compreender. Jesus o ensina dizendo. Então, quer dizer, aqueles homens ali, às vezes, ainda não conseguiam compreender aquilo ali. Aí Jesus tinha que aproveitar o momento para, né? Como a gente falou lá no início, cada momento ele aproveitava para passar o seu ensinamento. Então, aquele momento, ele viu um momento muito especial. Não, aqui é isso aqui, eu vou ter que... Aí ele fala isso. Aí Jesus diz, não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Ensinamento. Só Jesus mesmo, um ser divino para nos passar essa mensagem. Não te preocupes com o corpo, pense antes no espírito. Quer dizer, olha mais uma mensagem que ele está dando a esse jovem e a todos que ainda estavam ali também, próximos. Ele não fala só para um. Quer dizer, não se preocupa com o corpo não, antes se preocupe com o espírito. Né? Pensa antes no espírito, vai ensinar o reino do... Quer dizer, quando ele fala vai ensinar o reino de Deus, ele está se preocupando com o espírito. Quer dizer, as coisas materiais, deixa para os materiais, para os materialistas fazerem. Né? Então vamos continuar aqui com... Deixa eu ver a colinha aqui. Então, os sonâmbulos e os mortos
são aqueles que ainda não entenderam o papel, né? Qual é o nosso papel de estarmos aqui na Terra. Qual é o nosso papel de estarmos aqui? Se a gente não entende, a gente vai viver como sonâmbulos, como os mortos. Esses que Jesus falou, deixa esses para enterrar os mortos, deixa esses sonâmbulos, quer dizer, esses que ainda não estão voltados para coisas do Espírito. Desperta tu que dormes. O vivo, sim. Aí quem é o vivo? O vivo, sim, é o que entende. O que entende para que estamos aqui, por que estamos aqui. Para que nascemos. Por que os acontecimentos das coisas? Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Né? Então tudo isso o Espiritismo vem nos esclarecendo. São os nossos questionamentos. A doutrina nos ajuda, né? Ele nos esclarece os nossos questionamentos. Então, se eu pudesse dizer resumidamente, porque também acho que carecia de outro estudo, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que os acontecimentos, resumidamente a gente pode dizer que é para aprendermos a amar. Todo o ensinamento de Jesus foi pautado no amor. Então, quer dizer, por que estamos aqui? Por que as coisas acontecem conosco? Tudo é para amar. Ah, mas eu estou doente. Mas e aí? Talvez é o momento de eu refletir. Devo amar mais. Devo ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos materialista. Né? E tem uma pergunta que a gente pode deixar para reflexão. Mas acho que depois desse papo que a gente está batendo aqui, já dá para a gente, né, ter uma reflexão melhor. E nós, né, estamos vivos ou mortos? Né? Estamos sonâmbulos ou estamos despertos? Estamos mortos ou estamos vivos? Né? Se estamos mortos ou sonâmbulos, né, aqui fala, né, levanta dentre os mortos. Se estamos mortos, que procuremos levantar. Né? Se estamos sonâmbulos, se estamos dormindo, que possamos despertar. E a doutrina espírita é uma verdadeira, né, uma doutrina de esclarecimento. Ela nos faz despertar, né, dos nossos mais profundos, né, sonos. Né, Então, acho que era isso que a gente tinha para dizer. Né? E só mais uma coisinha. Né? Através desse texto, né, que a gente viu aqui, a doutrina vem nos esclarecer, ela nos apresenta o caminho de libertação. Né? Porque isso, o entendimento, ele nos liberta, para a gente não ficar preso a dogmas, às coisas ao pé da letra. Então a doutrina ela vem esclarecer esses pontos, né, que Jesus, né, veio trazer através de parábolas, dessa estranha moral que para a gente agora já pelo menos essa já para a gente fica mais normal, né? E essa libertação não é a libertação de eu estou liberto, eu estou salvo, não. É da gente ser livre, né? Da gente já saber o nosso eu superior, né? Com belas conquistas, que a gente pode conquistar as coisas através do amor ao próximo, da caridade, igual a gente já falou antes ali, né? E o espírito são, quer dizer, o espírito saudável, ele produz um corpo saudável. Mas o saudável não é só a ausência da doença, não. Esse saudável é a paz, que a gente pode ter, o bem-estar, a serenidade. Tá? Então, né, que Jesus continue conosco e que a gente possa ter, né, contribuído aí para esclarecer essa parte aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 23, itens 7 e 8. Quem quiser, né, se aprofundar mais, é só ir nessa parte do Evangelho. E eu queria agradecer a todos. Muito obrigado. Tá? Que a paz de Jesus continue conosco. Que assim seja. Graças a Deus.